Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. Eu sou o pastor Levi Longaray e esse é o canal Bíblia em Foco. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande nós poder estarmos com todos vocês nesta rica oportunidade. Amados, eu tenho certeza que o assunto desse vídeo vai ser muito importante para vocês, esclarecedor e estarrecedor, no sentido de algumas ideias que alguém tem em mente, que talvez você nunca imaginou que eu pudesse trazer esse assunto para vocês, mas nós vamos esclarecer um pouco mais a todos vocês que são inscritos do canal Bíblia em Foco. Não esqueça, meus irmãos, de nos ajudar na divulgação do nosso canal, compartilhando, deixando o like de vocês, comentando, e não esqueça de acionar o sino da notificação. Não adianta você vir desfrutar dos vídeos, não se inscreve, não nos ajuda e pede nos ajudar aí, fazer com que os vídeos cheguem ao lar de muito mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então nos ajude, não nos ajude só no canal, no like, no comentário, na inscrição e na notificação dos sinos aí, no acionamento dos sinos para a notificação dos vídeos. Nos ajude em oração, porque nós estamos lidando com o mundo espiritual, nós estamos mexendo com os demônios, e os demônios não aceitam, eles se levantam quando nós vamos pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. Hoje quero falar para vocês a respeito do Davi Miranda Neto. Que coisa impressionante, estava me chamando a atenção aqui sozinho, pensando com Deus. Davi pai, Davi filho e Davi neto. Aí eu olho para a Assembleia de Deus do Brás, eu encontro o Manuel Neto, o Samuel Ferreira e o outro Manuel Neto. Então ali também tem uma trinca de pessoas ali antigas na obra de Deus que foi ficando de avô, pai e filho, digamos que avô, filho e neto. E aqui na Igreja dos Amores se repete uma aliança, praticamente uma sequência de 3 Davis. E eu quero falar sobre o Davi Miranda Neto hoje. Bom, Davi Miranda Neto, poucas pessoas conhecem porque ele pouco apareceu no cenário da igreja. Sempre teve mais sua vida voltada para a vida secular, estudando, se preparando, e pouco se viu se apresentando nos cultos da igreja. Então, quando Davi Miranda Neto apareceu, parece que causou um choque para todo mundo, mas na verdade, quem tem um pouco de consciência e sabedoria sabia que ele, como filho da Débora Lorival, estava estudando e desenvolvendo a sua vida secular para que, quem sabe, no futuro ele se apresentasse para desenvolver algum trabalho. Não é como as pessoas comuns da igreja, que não têm condições de estudar, que não têm condições de se preparar para assumir uma presidência. Bom, se é nepotismo, eu não vou criticar e também não vou defender, porque tanto na Igreja de Deus e Amor como na Assembleia, em qualquer igreja, hoje em dia nós temos muito nepotismo. Mas o nepotismo, no meu ponto de vista, ele passa a ser nepotismo quando ele começa a virar moda na igreja. Quem tem que assumir os cargos tem que ser uma pessoa da família, a igreja tem que ficar restrita ao poder e à mão de ferro daquela família de presidentes da igreja, seja em qualquer ministério. Para mim é nepotismo. Mas quando o filho de um obreiro verdadeiramente tem ministério, eu não vejo como nepotismo. Eu vejo como nepotismo querer forçar, fazer uma pessoa que não tem ministério ficar na presidência exercendo o ministério. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Quem foi que disse que o filho de um pastor não pode ser um pastor? Quem foi que disse que o filho de um pastor não pode assumir a presidência de um pastor no lugar daquele pastor, ou suceder aquele pastor no momento de sucessão? Quem foi que disse? Não há regra para isso. O que está errado é forçar a pessoa a ser pastor quando ele não tem nada de pastor. Vocês entendem? Então, para mim, torna-se nepotismo porque está virando moda, mesmo que não tenha pastor, não seja pastor, não tenha ministério de pastor, vida de pastor, nada, tem que ser ele, porque se não for ele, a instituição ou a igreja vai perder, aquela família vai começar a sair da frente do trabalho porque não deixou sucessão. Então a igreja nesse ponto não é uma empresa, não é uma firma, a igreja continua sendo a igreja de Deus. Mas no ponto, não sei se vocês estão me entendendo, no ponto que se a pessoa é pastor, tem ministério de pastor, conhecimento bíblico de pastor e pode desenvolver um pastorado,
Para mim não interessa se ele é filho do pastor, ou se ele é filho do presbítero da igreja, ou do membro da igreja. Se ele é pastor, ele é pastor. Então quem decide quem é pastor é quem dá o ministério de pastor para a pessoa, é Deus. Então tem gente que já vai comentando e já é bitolada, que nem aqueles animais, aqueles burros, aqueles cavalos de carroça, charrete, que puxa com a olheira, ele não enxerga para lá, não é só para ali, é visão limitada. Então não é sobre esses crentes que eu estou falando, que tem essa visão limitada, já vai malhando o pau. Eu estou dizendo para você que eu sou contra o nepotismo, mas que eu não sou contra um filho de pastor ser pastor, porque uma vez que ele tem ministério, quem é que pode impedir ele de ser um pastor? Se ele tem ministério, amém. Se ele não tem, também amém. Tem que ser outra pessoa colocada. Então eu quero falar sobre o Davi Miranda Neto. Bom, Davi Miranda Neto é um moço muito novo ainda. Estava se preparando, sua escolaridade, sua vida secular, e de repente ele apareceu do nada e assustou os membros da Igreja de Deus e Amor, que esperavam, quem sabe, outra sucessão. Mas vocês entendam que no momento, quem está sucedendo o missionário é o pastor Lorival e a Débora. Mas eles estão, quem sabe, investindo no ministério do moço para que o moço possa ser o futuro obreiro que vem assumir a sucessão do missionário, da Débora e do pastor Lorival. Na verdade, a Débora está só no lado, a irmã Ireni é só presidente de honra. Na verdade, ela está praticamente, logo ela parte com Deus. Então vocês têm que entender que a igreja precisa ter uma linha de sucessão, porque se a igreja não tiver sucessores, automaticamente ela vai acabar, vai se perder. Bom, ele ainda não é casado, segundo o que eu sei. Então isso aí seria um dos impedimentos dele ser um presidente sucessor do pastor Lorival de Almeida e do missionário, porque ele é um jovem rapaz e ele não é casado. E outra coisa, ele deve ter uma ótima formação na vida secular, deve ter uma ótima formação de estudo, pois esse rapaz deve ter estudado em Curitiba, deve ter estudado por aí nos melhores colégios da nação brasileira. E eu me lembro que quando o pastor Lorival foi embora para os Estados Unidos da América, esse rapaz deve ter estudado e se formado e ter faculdade americana. Então esse rapaz deve ter um conhecimento muito grande, muito largo da vida secular e também da vida da igreja, porque uma vez que o camarada é neto do Davi Miranda e filho do Lorival, do pastor Lorival e do missionário Davi Miranda, esse rapaz aí, ele deve conhecer muita coisa de igreja. Então os irmãos estão limitando ele, estão dizendo que ele não sabe nada. Vocês, irmãos, têm que acordar. Deve ter uma experiência muito grande na vida secular, pois estudou em faculdades reconhecidíssimas e estava sempre junto ali com o pastor Lorival, com a Débora, mesmo que tivesse ativo na igreja ou não, ele deve ter um conhecimento da vida e da igreja Deus e Amor extraordinário, como quase que ninguém vem a ter. Vocês entendem, meus irmãos? Então ele tem uma formação secular muito boa através dos seus estudos do colégio onde ele frequentou. E ele deve ter ótimas experiências transculturais, conhecimento da vida secular muito amplo. O Davi Miranda Neto, esse rapaz, ele viveu muito de país para país, acompanhando a família. Ele deve ter muita experiência transcultural, vida missionária e tudo. Então esse rapaz aí, ele já traz consigo, sim, uma experiência grande de vida. Os irmãos têm que parar para analisar sobre isso, tá entendendo, meus irmãos? E na vida secular, devido a trocar de colégio, de estado, de cidade, de país, ele deve ter uma experiência muito grande, porque a minha filha tem 19 anos, e como eu pastoreei em vários lugares aqui no Brasil e fora no exterior, e ela me acompanhou, Uruguai, Paraguai, Suíça, Itália, Argentina, por tudo isso aí. Então a minha filha tem uma experiência extraordinária, que a minha filha se sentar e começar a conversar, alguém vai dizer assim, mas que pessoa, experiência de às vezes uma mulher com 50 anos não tem experiência que a minha filha tem por ela estar do meu lado, trocando de escola, mudando conhecendo grupos de pessoas, país diferente, cidade diferente, enfim, interagindo e indo conhecendo e tendo experiências maravilhosas de trocar de lugar. Então, esse rapaz aí deve ter muita experiência nesse campo da vida transcultural. Outra coisa que me chama a atenção nesse rapaz, ele foi orientado a vida toda pelo pastor Lorival e pela irmã Débora. Esse rapaz deve ter uma formação familiar muito grande, esse menino aí. Vocês entendem? Se o missionário começou, abriu a igreja próxima aos 20 anos, e esse rapaz ele tiver experiência com Deus e ele casar, arrumar uma esposa, que eu acredito que ele não é casado ainda, e ele observar a palavra de Deus, nada impede ele de ser
o presidente, o sucessor do missionário. Por que alguma coisa ia impedir? Ele não é diferente de ninguém, ele não é um ser, ele não é um extraterrestre, entendeu? Ele é um ser humano que se criou dentro da igreja. Se ele colocar a vida dele nas mãos de Deus, se ele se aplicar para Deus, casar e tocar uma vida conjugal santa e com reverência para esse Deus, pode sim ser um grande obreiro no futuro da Igreja dos Amores. Então, orientado pelo pastor Lorival e pela Débora, deve ser uma pessoa muito bem formada, com toda certeza, e muito educado para lidar com a Igreja Deus e Amor no futuro. Bom, ele passou inúmeras provas ao lado de sua família, pois a irmã Débora e o pastor Lorival têm uma experiência larga no Evangelho, de viagens e de trocar de país, de estado. Então esse rapaz ele deve ter também uma experiência larga no Evangelho, observando o que a família passou, e deve ter passado provas extraordinárias junto com a família, tais como assalto, perseguição, viagens, lutas, dificuldades, troca de lugar, troca de escola. Então ele tem sim uma experiência muito larga para ser um grande obreiro da casa de Deus, com toda certeza. Bom, esse rapaz também, casando e colocando a vida dele na presença de Deus, ele pode ser um dos maiores líderes da IPDA. Esse Davi Miranda Neto pode ser um dos maiores líderes, porque ele tinha experiência de conviveu com o missionário, com a irmã Ereni, conviveu com todos os tios dele, conviveu com toda a diretoria da igreja e com toda a estrutura do corpo ministerial da igreja. Então ele sabe tudo o que precisa ser feito lá dentro. Ele só não vai fazer, se um dia ele for presidente, se ele não quiser. Se ele quiser e ele deixar ser orientado e guiado por Deus, ele vai ser um grande obreiro com sabedoria e com a mente aberta, porque já conhece o mundo em si, e é um rapaz, está atualizado do mundo que agora nós vivemos, e doravante ele pode fazer o melhor pela Igreja Deus e Amor, sim, com toda certeza. Eu sei que muitas pessoas vão ficar contra o meu vídeo, outros vão comentar, mas na realidade ele pode sim ser um grande líder da Igreja Deus e Amor. Outro sim, meus irmãos, no discurso e prédica na noite da vigília de fim de ano, após a morte do missionário Davi Miranda, quem é inteligente, como eu, que me considero alguém um pouco inteligente, que raciocino, eu ouvi o discurso desse rapaz, eu ouvi a prédica, a palavra desse rapaz, e eu que sou pregador, e sei analisar um obreiro bom no falar, a palavra desse rapaz para mim foi uma das palavras mais fortes que eu ouvi nos últimos meses de alguém que falou na liderança da Igreja Deus e Amor. Esse rapaz se sobressaiu, me perdoe, até mesmo ao pastor Lorival, até mesmo aos filhos do missionário que falaram lá no momento da morte do missionário e da partida do missionário. A palavra desse rapaz foi muito forte. Se os irmãos puderem ouvir, os irmãos ouçam. E ele cita sobre a pessoa do missionário em vida, a forma que o missionário era para ele, e o que representava para ele, para a igreja. E a palavra desse rapaz foi muito cativante. Foi uma palavra de extrema sabedoria, uma palavra com base bíblica, uma palavra temperada, de alguém que só poderia falar se verdadeiramente tivesse uma experiência real e verdadeira de conhecimento da família e de Deus. Tá certo, meus irmãos? Então foi esse rapaz que teve o melhor discurso e pregação de todos os que usaram a palavra naquele dia, naquela noite. E nós devemos ver, depois daquela palavra que ele citou, depois que ele pregou, nós podemos ver maturidade mesmo nele jovem. Então os irmãos, escute o discurso e a pregação do Davi Miranda Neto, se referindo à pessoa do missionário, o que o missionário simbolizava para ele, o que o missionário conversou com ele e o que ele sentia da pessoa do missionário e com a obra de Deus. E vocês vão ver que às vezes os nossos olhos se enganam e nos enganam. Então eu acredito que se esse rapaz casar e ele colocar a vida dele nas mãos de Deus, não sei se ele é casado ou não, porque eu estou meio desatualizado, mas eu quero dizer que ele pode sim, pela estrutura de estudo, de vida secular e de acompanhamento na igreja que ele teve ao longo desses anos de vida que ele tem, ele pode se tornar um grande líder da Igreja Deus e Amor. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Não esqueça de compartilhar nossos vídeos, deixar o like, comentar. Que Deus te abençoe. Fique em Cristo. Até o próximo vídeo.